Fala bichas, beleza? Vocês gostam de Revolução Francesa? Fala que sim porque eu sei, até rimou. Vamos começar com essa porra de vídeo abordando dois assuntos massas. Começando, essa revolução durou 10 anos, de 1789 até 1799. Com cerca de 24 milhões de habitantes que a França tinha, é mais ou menos o que a Coreia do Norte tem hoje em dia. Por isso que francês é tudo viado. 24, começou por aí. Zoas, amo franceses, amo essa cultura deliciosa, quero ir para Quebec. Na França, havia o antigo regime em que o clero e o youtuber nobreza tinham privilégios do rei. Na época haviam 3 estados, Paraná, RJ e São Paulo. Brinks, havia o primeiro estado que era composto pelo clero, o segundo pela nobreza e o terceiro era o povo. Primeiramente, o voto não era por cabeça, era por estado. Havia as eleições e eram 2 reis. Como o clero e a nobreza geralmente tinham mesmos privilégios, eles votavam no mesmo candidato, assim, ganhando as eleições. Então, como o terceiro estado, o povo, ficava puto, queriam uma mudança nessa política. Enquanto o povo pagava imposto e trabalhava, os 2 estados só tinham privilégio, o povo ficava puto pra caralho. Podemos assemelhar isso um pouco ao que ocorre no Brasil atualmente, os políticos primeiro e segundo estado, só aproveitando a vida através da corrupção, e agora nós brasileiros revoltados. Então chegou a porra do processo revolucionário, uma revolução de homem, não revolução gaysista e comunista que nem essas pessoas nojentas do movimento LGBT. Com o rei na época Luís XVI, fazendo mais merda ainda. No dia 14 de julho de 1789, o povo de Paris saiu às ruas para tomar a Bastilha, prisão símbolo do absolutismo. É assim que temos que tomar Brasília, daqui a pouco. Um tempo depois, chegou um documento aprovado pela Assembleia confiscando só bens das igrejas. Muitos membros do clero e da nobreza saíram da França levando bens preciosos, enquanto no exterior o povo organizava um exército para a revolução. Logo depois, o rei Luís XVI foi condenado à guilhotina, um instrumento em que mata o cara, decapitando. Com essa execução veio reações, internas e externas. A Inglaterra uniu-se a outros países monarquistas, querendo invadir a França. Então os jacobinos, que eram um grupo revolucionário, criou 2 órgãos especiais, o responsável pelo controle do exército e da política interna, e o outro encarregado de julgar as pessoas contra a revolução. Porra, os jacobinos eram mais fodas que os bolcheviques, só que os franceses fizeram uma revolução decente. Como muitos políticos filhos das putas então estavam sendo acusados de traição, foram para a guilhotina serem decapitados. Esse período ficou conhecido como o terror. Esse período estamos vivenciando no Brasil. Bora montar uma guilhotina em Brasília e botar esses vagabundos lá. Agora vamos para os tempos de Napoleão Bonaparte. Eu sei que Napoleão fez umas cagadas, mas ele também fez sua Bonaparte. Napoleão era um ex-militar que ganhou o poder através de um golpe de estado jogando Street Fighter. Ao ganhar poder censurou a imprensa e os jornais só publicavam o que o governo permitia. Napoleão melhorou muito a França, fazendo ela um puta país, melhorando na área da educação, construindo mais escolas e fazendo escolas para professores, ou seja, só podia ser professor quem era formado. E na economia adotou muitas medidas boas, não só criando o grande banco da França, mas sim muitas outras. Napoleão melhorou muito o exército francês. A Inglaterra, que era a maior potência industrial na época, se cagou de medo para a França, porque estava crescendo cada vez mais. Então, como Napoleão queria tomar esse poder, fez o bloqueio continental com os ingleses. Então, como o exército de Napoleão estava forte e visse algum país comercializando com a Inglaterra, ele ia se foder. Como Portugal, Napoleão descobriu que Portugal estava comercializando com a Inglaterra e Bonaparte invadiu, assim fazendo que a família real viesse ao Brasil. Não foi só Portugal, a Rússia e o Dmitri também romperam o bloqueio em 1810, então como Napoleão estava se achando foda, acabou se fodendo fazendo merda, invadiu a Rússia bem na época de inverno, então se fodendo.
Napoleão enviado à ilha de Elba, uma ilha muito pequena, e permaneceu lá. Então Napoleão no início de 1815 fugiu de Elba e foi para a França, porém nesse seu segundo reinado ficou lá novamente por mais de 3 meses, esse período foi chamado de Governo dos 100 Dias, foi só aquilo pois a Inglaterra com suas grandes tropas invadiu a França e mandou Napoleão a Santa Helena, uma ilha muito menor que Elba em que Napoleão permaneceu lá, e sabe o que ocorreu com ele depois? Se fodeu!